Olá, minha gente, muito boa tarde. Valeu, Renata, valeu todo mundo que estava aí no Jogo Aberto. E a gente foi surpreendido com essa notícia triste da morte do Paulo Soares, um cara querido por toda a imprensa, querido pelos telespectadores, pelos ouvintes, um cara sensacional. Tive o prazer de trabalhar com o Paulo faz tempo na equipe do Osmar Santos, lá em 89, por aí. E o Paulo sempre foi um cara excepcional, de um coração enorme, de uma capacidade profissional incrível. Fica aqui o nosso abraço para toda a família do Paulo Soares, uma perda enorme. Esse ano tem sido difícil para nós jornalistas, para todas as equipes esportivas. Muitos profissionais de excelente capacidade, infelizmente, estão nos deixando. E fica aqui o nosso abraço para o Paulo Soares. Em homenagem a ele, a gente vai fazer o que ele mais gostava, que era falar de esporte, curtir o que acontece, principalmente no mundo do futebol. Um abraço para toda a família do Paulo e a gente torce para que ele fique num lugar tranquilo, que a passagem dele seja muito sossegada, que era uma alma boa, o Paulo Soares. Enfim, como eu disse, para prestar essa homenagem para o Paulo Soares, a gente vai continuar falando de esporte, que era o que ele mais gostava na vida. Boa tarde, Veloso, tudo bem? Boa tarde, Fernandinho, tudo bem, tudo bem. Tem muita coisa para a gente falar do final de semana, né? Um abraço à família do Paulo, que estava sempre lá em Araras, o Paulo Soares. Ele é de lá, né, sua região? Estava sempre lá em Araras, tinha uma choperia lá, ele sempre frequentava, pessoa muito tranquila, muito família, assim. Um abraço à família nos meus sentimentos também. Boa tarde, Souza, tudo bem? Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde a todos. Um grande abraço, meus pêsames na família do Paulo. Um cara querido, São Paulino, profissional. Vou ficar sempre lembrando daquelas gargalhadas dele. Ele com o Antero Greco, outro que infelizmente nos deixou. Querido Godoy, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Veloso, Souza. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. E aos força e fé aos familiares e amigos do Paulo para superarem a ausência física, que ele continuará em nossa memória, em nossos corações. Vamos nessa, Fernando. Pois é, um dia triste, mas a gente tem que tocar o barco, que é o que o Paulo fazia com maestria. A gente vai falar... Teve uma rodada muito importante da retomada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, numa dessa, acabou se dando bem, continua na liderança, ampliou até a vantagem, porque o Palmeiras perdeu o seu jogo, o Santos empatou, o São Paulo vai jogar hoje à noite e a gente está vendo aí o jogo do Corinthians com o Flamengo. O Corinthians podia ter resolvido a partida no primeiro tempo, pelas oportunidades que teve, pelo que aconteceu no jogo, está aí o pênalti marcado e você vai ver daqui a pouquinho a cobrança do Yuri Alberto, que é o que está chamando a atenção, mas o Corinthians realmente deixou escapar e com um time, contra um time como o Flamengo, mesmo sem ter a sua equipe titular, fica difícil encarar. Deu mole para um time com a capacidade do Flamengo, fica difícil, foi o que aconteceu com o Corinthians, 4 meses sem vencer na sua arena, e a gente está vendo os melhores momentos aí, mais uma oportunidade que teve o Yuri Alberto. Veloso, o Corinthians deu mole e deixou escapar a vitória, não tirando o mérito do Flamengo, que é um time excepcional, tanto é que está na frente do campeonato há muito tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi melhor que o do Flamengo, o Yuri perdeu muitos gols, inclusive essa lambança do pênalti, né? O Yuri perdeu 2 pênaltis que eu me lembro nessa temporada, um foi para o Palmeiras, o Everton pegou e agora foi inventar, né? O Yuri tem que saber que para bater um pênalti como esse tem que ter uma capacidade técnica que ele não tem. Não dá para ele tentar cavar uma bola que ele não tem essa condição. Então atrasou a bola para o Rossi, atrapalhou o Corinthians dentro do jogo e esses 2-1 aí, apesar do gol que o Yuri fez aí no segundo tempo, a gente está vendo aí, mas essa derrota vai na conta dele. Porque se não quisesse fazer graça, o Corinthians poderia ter feito o gol no primeiro tempo e o jogo poderia ter sido completamente diferente do que foi. Você vê, eu nunca tinha visto um goleiro defender um pênalti sentado. O Rossi falou que treina assim com o filho dele em casa. Deu certo. Deu certo. Ele sempre fica com o filho dele sentado no chão, o filho dele aí ele joga e pega o filho dele e começa a balançar. Não tem como, né? Não tinha como sair da bola. Não tinha como sair da bola, né? E assim, ele treina bastante. Final de semana para mim foi perfeito, né? São Paulo não jogou, né? Joga hoje. Calma que joga ainda. Palmeiras perdeu, Corinthians perdeu a oportunidade, fez um grande primeiro tempo, só que esqueceu que do outro lado tem um tal de Flamengo, né? Que você não pode vacilar com ele. A gente está falando de inúmeras chances que o próprio Yuri perdeu no primeiro tempo. Mas o Yuri viu que final de semana, durante a semana passada, o meio de semana foi difícil para o São Paulino, ele quis nos alegrar. Obrigado, Yuri. Obrigado pela cavada. Ele esqueceu que o Rossi está treinando em casa com o filho dele. Ô Godoy, esse tipo de situação marca o jogador. Lembra aquela cobrança do Pato? É difícil não lembrar, fazer uma associação
quando cobrou contra o Dida, foi infeliz também. Isso marcou a vida do Pato, tanto é que para ele o Corinthians acabou naquele momento. Por Yuri Alberto é uma situação parecida ou não, Godoy? Não, Fernando, eu não vejo dessa maneira uma situação parecida, porque a do Pato era uma decisão. E aí, nesse caso, é uma competição que ainda está em andamento e veja como que as coisas são analisadas ou colocam-se o peso de acordo com no futebol, de acordo com o resultado final. Se o Corinthians ganha com o gol do Yuri Alberto, ele estaria consagrado. Independentemente, esqueceriam, né, dessa lambança que ele fez, A gente fica analisando o que pode ter passado na cabeça dele. Desde ontem eu estou pensando, o que ele pensou, o que passou? Na sequência ele fez aquele gol e foi lá, a torcida festejou. Como o resultado final foi a derrota, está tendo o peso dessa atitude que eu considero uma atitude irresponsável, principalmente na atual circunstância que estava naquele momento do jogo. Pois é, então tem muita gente reclamando do segundo gol do Flamengo, a gente vai ver já, mas essa cobrança aí é uma... Ó, tá vendo o Pato contra o Dida? Vamos ver mais uma vez, está congelada a imagem? Pode soltar aí, gente. Está congelado. Bom, o Pato bateu, quis dar uma cavadinha, foi brincar com o Dida e o Dida segurou facinho, não teve jeito. Olha isso aí. Aí, ó. No mínimo ele errou a cavadinha, né? Não, mas só de arriscar fazer. Não. Ei, só de arriscar Você acha fazer. que ele errou, Bernardinho? Você acha que ele errou? Olha só isso aí. Ó. Que lambança. Sabe o que o Rossi falou pra ele, Veloso? É. Neném que é papai. Mas não pode, né? Aqui não, o Rossi falou pra ele. Olha lá, ó. Rossi, no meio da semana, decidiu pro Flamengo pegando Pegou dois pênalti. pênaltis. Aí ele vai lá... Pegou dois. Veloso, e naquele canto, Canto direito dele, pegou aqui com a as duas esquerda. defesas dele Ele foi no vai canto. dar essa cavadinha. Duas Ó, cavadinha defesas no canto ridícula, direito. Fernandinho. Ridícula essa cavadinha dele. Ridícula, não. Nem parece um profissional batendo na bola. Olha Pois isso aí. é. Olha o que ele faz. Como disse o Souza, estava treinando com o filho. Tava treinando com o filho Quer ver, dele. vamos lembrar como foi a do Pato contra o Dida? Acho que essa aí foi até pior se bobear aí. Vamos ver. Aí o Pato vai cobrar. Nossa. As duas foram horríveis, hein? É. As duas. Meu Deus, porque o Dida ainda se jogou. O Rossi estava Você sentado. falou que não, Não, essa tinha não foi uma visto o cavada, goleiro defender sentado, mas o Dida defendeu deitado. Pois Olha. é, cara. Não, mas isso é um presente, né? É. E o Yuri esqueceu que o Dia das Crianças ainda é dia 12, entendeu? No término do jogo, na hora que os jogadores do Corinthians estão ali próximo da torcida, cumprimentando a torcida, tem um desentendimento ali. Do Romero com o goleiro, né? O Romero com o goleiro, mas Hugo pela Souza. imagem, é claro, não dá para precisar, mas pela imagem, o Romero está falando, isso é por sua causa, pro Yuri. E Isso você é acha que por o Hugo sua tomou as causa. dores do Yuri? Fazendo, não tem como fazer leitura Eu vi leitura labial. eu vi o Borgo, ficaram pelas- segurando o Romero Não, e pelas tal. costas não tem jeito de fazer leitura labial, mas o gesto que o Romero faz e aonde está o Yuri, pelo menos eu fiz essa dedução. Isso é por sua culpa, que está havendo aquele desentendimento entre os dois jogadores. E a consequência disso? Eu acho que assim, o Yuri é o artilheiro do time. Não vai acontecer nada, mas vai ter cobrança só. Não vai acontecer nada com ele, mas é uma irresponsabilidade, né, Fernandinho? Olha o jeito que ele bate na bola, ele vem raspando o pé na grama, não sabe Você bater. pode dar um bico na bola, Ele não né? sabe bater assim, ó. Olha o pé dele como vem raspando na grama. Sim. Não vai dar certo, ele não sabe. Não sabe. E aliás, o chute que Pior ele que dá... isso é fundamento, né, cara? Fundamento. Aprendem na o chute base. que ele dá para sair o pênalti, que a bola vai na trave, ele chuta de calcanhar, de tornozelo. Ele bate todo errado na bola. Ele não tem essa capacidade de fazer isso. Ele não tem. E o que leva um jogador a fazer isso? Excesso de confiança? O que é? Cara, é inadmissível, não dá nem pra imaginar com a cabeça dele, né, Fernandinho? Porque você é o Flamengo, né? Flamengo, você tem que matar um time igual o Flamengo, com jogadores que tem o Flamengo, se uma oportunidade como essa, cara, eu não sei nem o que passou na cabeça dele, se passou alguma coisa na cabeça dele. Né? Primeiro tempo do Corinthians, praticamente boa parte dele amassou o Flamengo. Foi bem, Corinthians. Amassou, podia ter feito 2, 3 gols e resolvido a parada. É, mas não fez e aí deu chance. E ele pro Flamengo. perdendo os gols ainda, né? É. Perdeu outro na cara do Rossi. E ali aquele ainda teve, Godoy, personalidade para continuar jogando com força, tanto é que fez o gol, pintaram outras A oportunidades. torcida do Corinthians, Então, mas o Corinthians é- não xinga, né? Aí que Mas no fim cobrou. Ah, mas no fim, né? Mas até a torcida do Corinthians é assim, né? Não, é aí que você fez a pergunta, o que passa pela cabeça dele. Então, para continuar jogando da maneira que ele continuou jogando, sem o peso de ter feito isso daí, não é uma acusação, é um pensamento. É o tipo do jogador, da pessoa, que é inconsequente, sabe?
praticando isso daí, futebol, né, que é a profissão. É inconsequente. Se eu fizer, tá bem. Se eu não fizer, também tá tudo bem. Eu faço essa leitura, né? O que passou pela cabeça dele? Porque ele continua jogando bem, fez um gol maravilhoso, foi na torcida, extravasou a alegria dele, o peso da atitude. Ele chorou depois do gol que então, ele ele fez. descarregou. Chora, todo mundo chora. Então, mas nós estamos com uma geração que parece aquela mulher chorona do Teodoro chora. Sampaio, né? Tudo chora. O jogador cai, chora, machuca, Mas você vê, chora. o Eduardo toma Batista, segundo, técnico chora. do Novo Horizontino, acho que foi no sábado que ele chorou também, com o Novo Horizontino, não sei sábado ou foi sexta-feira que ele saiu de campo chorando também, porque o Novo Horizontino ganhou 2 anos que o Novo Horizontino bate na trave para subir para a Série A. É engraçado, a gente está vendo os jogadores, treinadores, enfim, o ambiente do futebol, o que está acontecendo? Está estressante demais? O que é? É falta de Comportamento. força O salário tá emocional, Fernandinho. Os caras O salário é pouco, eles ganham tudo pouco, cara chora. Fernandinho. Os caras são expulsos, chora, machuca, chora, perde pênalti, chora, faz gol, chora, tudo chora hoje. Tudo chora. Vai chorar no vestiário. Chora lá no vestiário, parece que quer fazer média com o torcedor. Outro dia, quem saiu chorando lá do Morumbi? O Neymar. O Santos perdeu de 6. O que aconteceu? O Neymar ficou sozinho lá no meio do campo chorando. É média. É para fazer média. Tinha até esquecido do Neymar. Mas tudo chora hoje. Mas o Veloso, quando chora machucado, não é fazer média, né? É frouxo. Como é que é, Godoy? Uma boa definição, Godoy. Desculpa aí, aqueles casos que são realmente sérios e que a dor é intensa e imensa. Agora, eu falo por mim. Dor. Eu tenho experiência de dor. Eu também. Eu não chorei. Então, eu vejo algumas coisas aí, é frouxo. Entendeu? Para suportar dor, é frouxo. Você acha que isso tem a consequência? Por isso que a gente está vendo um futebol mais fraco, por causa dessa fragilidade. De onde vem essa fragilidade? Não sei. Não tem... Existe uma proteção muito grande hoje, né? eu acho que Sobre o esse é um atleta, bom caminho. entendeu? Eu acho que é uma proteção muito grande que a gente não teve e talvez seja por isso que a gente tenha suportado. Aprendeu na dor, né? Aprendeu na dor. E o futebol é um ambiente hostil, não adianta. A gente vai usar um clichê aqui, a gente vai do céu ao inferno em menos de uma semana. Então, eu acho que hoje se tem mais proteção, né? Antigamente, você sabe muito bem disso, que para você chegar no atleta, antigamente, você tinha o caminho livre, era você e o atleta. Hoje, para você chegar no atleta, você tem que passar etapas para chegar nele. Então, é uma proteção muito grande. E quando eles vão para o verdadeiro ambiente, que é um ambiente hostil do futebol, eles não estão lidando com aquele ambiente de proteção. Ali eles estão exposto, e acabam sofrendo, porque você não pode... De novo, né, a gente fala sobre o salário, né, dos atletas, né, sobre expor, né, o verdadeiro salário deles, que eles ganham bem. Né, a gente sabe que, às vezes, falta mais você falar a verdade para o atleta. Olha, o ambiente onde você está não é esse mar de rosas que essa proteção toda que você tem. Eu acho que o pai precisa proteger, mas além de proteger, ele precisa falar a verdade. Falar, olha, você vai ter proteção aqui, mas lá fora, dentro do ambiente de futebol... Veloso sabe, Veloso perdeu uma Copa do Brasil, né, Veloso? E anos depois você teve a mesma oportunidade. 2 anos depois. 2 anos depois teve a oportunidade. Né? Eu passei pela mesma coisa, talvez a nossa geração não teve essa proteção toda que a galera de hoje tem, e por isso a gente está vendo esse choro, né? E a cobrança hoje chega muito mais rápido também com as redes sociais, né? Além de chegar mais rápido, ela massacra mais, porque ela é repetitiva, ela multiplica pelo número de pessoas que tem na rede social. Mas você É um escolhe o que negócio você lê e complicado. o que você vê, né, Oi? Fernandinho? Você escolhe o que você lê e o que você vê. Se está te incomodando na rede social, sai fora. Se está te botando para baixo, bloqueia. Fácil. Você controla. Então o jogador tem que ter essa personalidade de jogar, de errar, de ir de novo, entendeu? Porque é um esporte coletivo e você está exposto o tempo todo. É televisão, é torcedor. Então não dá para tudo também você ter um colinho o tempo todo ali. É pressão, é cobrança, é dia a dia. O cara ganha bem até por isso, já está no pacote. O cara vai ser cobrado, o cara tem que ter rendimento, o cara não pode ser irresponsável, como foi o Yuri Alberto. Isso para mim é irresponsabilidade. Você bater um pênalti como esse, você tem que assumir a responsabilidade de errar e passar uma vergonha que ele passou como essa aí. Isso aí é inadmissível. Um jogo 0-0 contra o time que está lá em cima, com o seu time lá embaixo.
sai um pênalti, fazer o que ele fez. Para mim é irresponsabilidade. Precisa ter coragem para fazer o que ele fez, hein, Godoy? Não, coragem não. É uma responsabilidade? Irresponsabilidade. Isso não é coragem, isso é irresponsabilidade. É o coragem que eu digo quando assume o risco de fazer isso. Não, isso eu vou para esse lado aí mais pesado. É inconsequente, irresponsável, sabe? Por isso que eu fico pensando, o que passou pela cabeça, do que eu vou fazer? Pô, do outro lado, olha quem está do outro lado como adversário, olha a qualidade do adversário, que é o goleiro, olha a qualidade do adversário coletivamente, o Flamengo, olha a situação do seu time, do seu clube. Permite, nesse momento, eu tentar isso? Não, não permite, não é possível. Vou fazer aquilo. Por que o jogador treina e tem um desempenho e na hora do jogo tem outro? Por causa das situações, das circunstâncias emocionais, de pressão, de tudo aquilo que está tendo, já aconteceu durante o jogo. Por isso que o cara treinou o pênalti na maior tranquilidade. É claro, treino não tem responsabilidade. Aí na hora do jogo tem responsabilidade. Isso daí é inconsequência, irresponsabilidade, falta de profissionalismo, com P maiúsculo. Olha só o que vai acontecer comigo se eu fizer o gol e o que vai acontecer comigo se eu errar. Mas se eu errar, cobrando da maneira correta que tem que ser feita. O cara não pode sair de casa, né? Não. E outra, Fernandinho, ele errou contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Até aqui, ó, nós estamos vendo aí, ó. Corinthians na temporada. Aqui, ó, ele errou contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Everton pegou. Sim. Mas aí ele bateu forte no canto, o Everton foi lá e pegou. Pronto. Corinthians teve 6 pênaltis, né, nessa temporada, fez 2, perdeu 4. A gente está vendo aí, o Yuri Alberto perdeu 3 já, né? 50%. 2? Ele fez o convertido, em cima ele fez. Ele perdeu os dois. Contra o Palmeiras e agora essa lambança. 30%. Mas tudo e ele não isso... aprendeu, né? E ele não aprendeu, né, Godoy? Então, mas tudo isso movimenta o comentário negativo por causa do resultado final. Porque se ganha, ele está consagrado, né, com o gol que ele fez. E ele teve exemplo, porque o Memphis Depay deu uma cavadinha. O Dorival falou sobre isso. Deu uma cavadinha. O Memphis Depay deu aquela cavadinha no jogo contra o Mirassol, perdeu o pênalti. Cara, o cara já viu que dá problema. Ele não bate assim, né? Ou quer bater assim para falar, você não fez, assim. eu fiz. Não, acho que não passa tem pela isso, cabeça, né, bobeira. Não, acho que isso não passa pela cabeça, não. Talvez, acho que o último pênalti que ele bateu tenha sido esse aí, ó. Não lembro agora. A Copa do Brasil. E talvez ele bateu forte e errou, ele tentou uma forma diferente, mas não é a dele isso aí. Esse negócio de cavar, de bater com categoria, não é a dele. Se fizer... A dele é isso aí, ó. Forte, do lado, tentando tirar do goleiro, batendo... Se continuar fazendo gol também, a turma esquece, né? É. O problema é que tem um vai si acontecer nesse meio daqui aí, né? para frente. Tem o si nesse meio aí, né? Também se começar a errar, tem os dois lados. E às vezes o atleta procura isso. E o Yuri passou um momento, ano passado... Teve até depressão. Onde ele se viu ainda de chacota. E virou, né? Você tem toda a experiência de o que você tem que fazer e não fazer. Eu falo, às vezes, por ter ex-atletas aqui, ex-jogadores, quem joga bola hoje acha que a gente tem o direito de... não, mas ele pensou... Não, cara, não tem como. A gente tem que ser pontual. Não dá pra gente ver um negócio desse como atleta. Aliviar, né? E aliviar, né? Não, e outra, ninguém tá forçando a barra, é a realidade. O lance tá aí, tá na cara de todo mundo. E outra coisa, quem fez foi ele, não fui eu. Então, a minha cabe apenas opinar. Opinião, eu não passo pela... Eu não sei o que ele pensou, mas eu vendo, foi irresponsável. Mas e se ganha o jogo? Se ganha o jogo, maravilha, tá lá consagrado. Não, aí não seria mais irresponsável? Mas foi irresponsável, acabou. Se ganha o jogo, não seria mais irresponsável? Foi irresponsável. Seria também, né? Foi, mas o peso seria menor. Cara, no fim acaba sobrando pro técnico. Se der problema, sobra pro técnico. Vamos ouvir o Dorival Júnior falando sobre esse lance do Yuri Alberto. Vamos ver o treinador do Corinthians. Sobra pro Bora? Sobra pro técnico e pro juiz. Por que pro juiz, Godoy? Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade. Mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes.
Temos que amargar tudo isso. O primeiro momento que ele encostou ali, que ele veio buscar uma água, alguma coisa assim, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer assim. Não é fácil, não é simples, muito mais ainda para quem comanda. É uma situação, inclusive foi a primeira pergunta, se não me falha a memória, que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante. Eu apenas lamento porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso, e deveria ter servido como uma lição a todos nós. E o Júnior deixou claro que não foi isso que treinaram. Ele falou, não é isso que a gente treina. Ele deixou claro aí. Foi uma decisão do momento errada. O Yuri quis surpreender e foi surpreendido, né? Porque ele quis inventar uma cobrança de pênalti que o próprio Dorival disse que não estava sendo treinado dessa forma. E ele não tem, né, essa categoria toda que ele imaginou que tivesse naquele momento para dar a cavadinha. Eu joguei com o Djalminha, que fazia isso várias vezes. Mas o Djalminha era... que tinha de habilidade e capacidade técnica era brincadeira, né? Ele botava a bola ali... Djalminha sobrava. Cavava e pronto. Para ele era como, sei lá, chupar uma bala, né? Era fácil. Agora, o Yuri, a gente sabe a dificuldade que ele tem no momento de definição. Muitas vezes ele não consegue chutar a bola como deveria. Eu estava até falando do lance que resultou no pênalti, ele chuta de tornozelo a bola na trave. A bola sai toda quadrada, né? Porque ele bate mal na bola. E aí ele vai inventar a cavadinha, com a bola paradinha ali, hein? Paradinha, pronta para ele. Imagina se ele sabe chutar, ele já é artilheiro do time. Se ele chutasse direito, como você estava falando, pô, ele podia multiplicar demais. Não, poderia mesmo, porque você vê o tanto de gol que ele erra, né? Ontem foi mais um exemplo disso. E agora, Souza, o problema é a conta lá na frente, porque o Corinthians deu uma arrancada, deu uma aliviada no Brasileiro, mas é uma situação ainda que não traz segurança pela bola que o time está jogando, pelos problemas de contusão, fair play financeiro, tem um monte de coisa. Joga contra o Corinthians, Dorival Júnior está tendo que administrar. O problema é no final do ano, esses pontos que de repente o Corinthians deixou de ganhar fazerem falta, né? Se o prejuízo fosse só do jogo de ontem, né, Fernandinho, como você falou, né, vale lembrar que a maioria dos times que estão na parte de baixo, que perderam também seus jogos, estão com jogos a menos. O Corinthians ainda não tem ainda... Não está sossegado. Não está sossegado, né? E outra coisa, o Yuri estava num jejum de gols muito grande. 4 meses. Ele 4 meses teve uma lesão gols, no meio do caminho. Vindo de lesões, essa é a realidade, entendeu? Então o prejuízo não é agora, o prejuízo é depois. E você acaba trazendo uma pressão para você e para dentro do clube, que o clube já vive cheio de pressão, entendeu? A tolerância da torcida diminui muito agora, né? Diminui, né? O Corinthians ainda corre o risco, Fernandinho, a gente sabe da situação financeira do clube, de ter um outro transfer ban, perder 6 pontos. Se perder 6 pontos com 29, vem para 23, entra no bolo da briga contra o descenso. Então, do outro lado. A complicação é muito maior. Assim, o resultado de ontem, o Corinthians estacionou em 29 pontos, a situação é complicada até em função desse problema com a FIFA. Dá para responsabilizar o Yuri Alberto por Corinthians ter perdido o jogo? O de ontem sim, né, Fernandinho? O de ontem sim. Vamos usar o si, né? Vamos usar o si. Se ele faz o gol de pênalti, faz o segundo gol, é 2-0. Então, no resultado pior que o Corinthians poderia acontecer ontem era empate. E a gente está falando mais do pênalti perdido do que a derrota do clube, né? Porque foi o pênalti que, teoricamente, tirou 2 pontos do Corinthians, teoricamente. Porque você ir buscar 1-0 é diferente de você ir buscar 2. E o gol do Flamengo o gol da virada do Flamengo foi no final do jogo. Sim. Poderia trazer tranquilidade. Tranquilidade para o clube, para ele. O Corinthians fez um primeiro tempo como não se via. Isso é verdade. Bom tempo. O Corinthians, enquanto teve fôlego para pressionar a saída de bola, marcar, jogar em cima, o Corinthians não deixou o Flamengo respirar. Se tem uma coisa que ele tem sorte, é porque a torcida do Corinthians é uma torcida que cobra durante o jogo. Não, que não cobra, né? Que apoia. Que não cobra, que apoia. Se é uma torcida que cobra durante o jogo, provavelmente o Yuri Alberto era um jogador que nem no Corinthians estava mais. Por tudo que ele passou, por tudo aquilo que a gente pontuou aqui, o Veloso falou, que ele erra muito gol e ele erra mesmo. O Yuri Alberto é aquele cara que ele faz gol difícil. É igual o Corinthians. O Corinthians ele vai para um jogo fácil, onde você acha que ele vai ganhar, ele vai lá e perde. Pegou o Sport no final de semana passado, conseguiu ter a proeza de perder. O Sport tem uma vitória no campeonato dentro de casa, foi para quem? Para o Corinthians. Depois de
Aí vem contra o O Flamengo. Corinthians vai para os dois extremos, perdeu para o líder e perdeu para o Lanterna. Mas perdeu pro Lanterna. Mostra a realidade do Corinthians. Do Corinthians. Desequilíbrio. E o desequilíbrio também do atleta, né? Tira o Palmeiras, faz grandes jogos contra o Palmeiras. E aí num jogo... E fez um bom primeiro tempo ontem contra o líder. Era pra ter ganhado o jogo no primeiro tempo. Tá decidido o jogo no primeiro tempo. Aí recai tudo sobre ele. Ó, né? o Hugo bravo aí, ó. Bravo porque é o ex-clube dele, né? Você acha que o Hugo quer perder esse jogo? O Godoy, é justo meter essa conta só pro Yuri Alberto? Não é questão de ser justo colocar só nas costas dele. É que a atitude dele, ao errar o pênalti no momento em que era muito bom e favorável ao Resolveria o jogo? poderia ter resolvido sim aquela vantagem naquele momento. Aí, para complicar, o time perdeu, porque se consegue ainda a vitória, teria vencido o jogo com um pênalti desperdiçado. Agora, perdeu o jogo com um pênalti desperdiçado. O peso é maior por causa do resultado negativo. Olha, é o seguinte, já a gente vai continuar falando do jogo do Corinthians, porque aí o Flamengo começou a substituir, trocar jogadores, aí ficou mais forte, ficou mais difícil ainda. E aí complicou, e a gente vai falar disso. Bom, minha gente, e a gente segue repercutindo o clássico, vamos falar agora do segundo tempo, que o Flamengo teve mérito para ganhar, teve o problema do Yuri Alberto, mas o Dorival Júnior estava meio bravo na hora da coletiva. Vamos ouvir. Aqui da Record. Na maioria das vezes, o que os treinadores, alguns treinadores do Brasil, mais pedem é tempo para trabalhar, tempo para treinar. O Corinthians teve 2 semanas praticamente corridas aí de treino e nisso foram 2 derrotas. O Corinthians está sendo mal treinado, o que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de 2 situações. Foi isso. É o que eu falo, sobra pro treinador. Caraca. É o Pedro Ramiro, né? O Pedro fez essa... Cara, a gente vendo o Corinthians jogar pelo primeiro tempo que o Corinthians fez, esse cara tá fazendo mágica. Sim. Pô, ele conseguiu fazer aquele primeiro tempo ali, sem Garro, sem Memphis, sem Carrijo. Agora, recai sobre quem? É aquilo que a gente tá falando. O cara tem que ir pra coletiva responder pelo mau resultado causado... Não foi ele que bateu o pênalti, não foi ele que exatamente. perdeu o gol. E ele nunca contou no Brasileiro com os 3 principais jogadores. O Garro, o Memphis e o Yuri, que é a tal da Gin. Né? Tem que tomar cuidado com o Gin hoje, que o negócio tá feio, os caras estão batizando bebida. Cuidado, minha gente, você que tem filho que gosta de balada e tal. Ontem eu botei meu filho sentado na frente, expliquei para ele, não bebe. Ele já não bebe, mas saca, tá naquela com os amiguinhos, copo. Meu, no máximo é aquilo que você abre, latinha, cerveja, porque essas bebidas destiladas, vale o alerta aí para todo mundo. Pô, Cara de preocupação do Godoy. Mas nós estamos num país que os caras falsificam leite, pô. Que dá para criança, falsifica leite. Você acha que não vai falsificar o raio de uma bebida alcoólica para adulto tomar? A gente tem um comentarista aqui. O que é isso? Fez escola. A gente tem um comentarista tal de Maravilha, pô. Fez escola. Explicava as coisas. Meu Deus do céu. Vamos, deixa pra lá que vai sobrar para o seu ainda. Bom, os jogos que o Corinthians... explica agora para quem está em casa, que senão a pessoa não entende. Fala, Souza. É muito Era na traíra, década de cara. 80, entendeu? Hã? Era na década de 80, faz O tempo. que ele fazia? Ele tinha uma boate que chamava Dance Day. Quem? O Maravilha. Dirceu Maravilha. Isso é maravilha. Lá em Marília. E aí ele falsificava Drea, não era isso, Velus? Era uísque conhaque, que né? tocava. Campari. Campari. Ele pegava o Campari bom, tirava e colocava um Primor. Um genérico. O genérico, exatamente. Então ele fez isso, ele falou que no outro dia a cabeça do cara estava parecendo um globo de ambulância. Já acendia churrasqueira. Mas não matava ninguém, era bebida com bebida. Diferente de você botar metanol no Mas a galera negócio. daquela época estava acostumada também, né? Pois é, mas que coisa, hein? Vamos voltar pro futebol, que é melhor.
Ó, o Corinthians perdeu a força jogando em casa. Nesse brasileiro, ó, não vence há 7 jogos. Tá aí, perdeu do Flamengo, empatou com o Palmeiras, empatou com o Bahia, empatou com o Fortaleza, empatou com o Cruzeiro, perdeu do Bragantino, empatou com o Vitória. Impressionante, 7 jogos, não venceu nenhuma, né? 4 empates e 3 derrotas. A última vitória foi no mês de maio contra o Santos, 1-0, começo do brasileiro, né? Foi esse jogo contra o Santos. Que situação delicada que vive o Corinthians. E ficou claro que não é problema de treinamento, é desempenho. Não é de é. campo. Até Trabalho porque... Dorival Júnior apanha também, mas eu acho injusto. O trabalho dele está sendo feito com o que tem. Ele está se virando com o que tem. Até porque os principais jogadores, mais uma vez, estão machucados, né, Fernandinho? O Yuri está voltando agora também de lesão, o Memphis está fora, o Garro está fora. E esse trio é que vem comandando aí o Corinthians dentro de campo. Com a ausência Corinthians deles... iludia, Veloso, o seu torcedor? Não, eu acho que o time titular é um time forte, um time competitivo. Mas aí o Dorival ainda foi achar o Guinegão, que está dando uma resposta aí. Os últimos jogos nem tanto, mas é um menino ainda Ontem ele teve vontade, mas não conseguiu jogar. É um menino né? que oscila mesmo, né? Ontem não foi tão bem. Mas o Dorival tem procurado achar e tem encontrado soluções. E não acho que não é na conta dele, não. Esse período que o Corinthians ficou parado, que não ganhou, eu acho que é mais em função dos desfalques que ele tem do que do trabalho do Dorival, que para mim é bom. Eu também acho, mas não tem jeito. O torcedor acha que é culpa do técnico, né, Souza? Torcedor que acha isso, né? Você lidar com emoção, né? Mas pelo que o torcedor tá vendo, ele tá fazendo mágica, pô. Fazendo mágica. Agora cai na conta dele sempre, né? Cai na dele sempre. A gente sempre... Você falou aqui, o Flamengo fez a substituição. Quem entrou no Flamengo? Jorginho. Time titular. Então, Jorginho, você vai tirar, você tira um, entra o que jogou no Flamengo, que fez o gol ontem. Luiz Araújo. Que era do São Paulo. Aí você vai... Gerou o Mirassol, foi o dinheiro que... aí você vai fazer... Mirassol montar essa estrutura. Aí você vai fazer substituição no Corinthians, Thales Magno, Rian. Mas tem muita gente reclamando, Godoy, que o lance que originou o segundo gol, que teria sido lateral favorável para o Corinthians. Que o Plata foi muito rápido, porque a bola estava ali no... O Bandeirinha deu também. O Bandeira deu para o Flamengo. Então, eu achei que realmente bateu no pé do jogador do Corinthians. Aí, ó. É difícil, mas acho que a bola bateu no pé o Gustavo Henrique, né? E aí, Godoy? Ô, Fernando, nós que eu falo, telespectadores, nós somos os únicos que temos essa visão. E o tempo para pensar. Esta visão já sabendo o que aconteceu. Porque nós já sabemos o que aconteceu. Então a gente fica analisando a reação das pessoas envolvidas. Então vamos lá, ó o assistente, bola saiu. Ele nem olha para o árbitro e ele indica, tá? Olha lá, por trás, bola bateu no Gustavo Henrique. Eu também acho. Pela frente, dá a impressão de ter sido o jogador do Flamengo. Olha lá, o jogador do Flamengo toca na bola, a bola bate. A visão do Bandeira é por trás. Sim, não, a visão do Bandeirinha é pela frente. Não, ele está atrás do Gustavo Henrique. Não, ele... Está atrás do lance. Mas ele está vendo o lance de frente. De frente. Sim, mas a jogada está atrás dele. Ele está vendo as costas do jogador. Isso, mas o lance... E dá a impressão nesse ângulo que bateu no Gustavo Henrique. Tá. Então ele tem essa visão. Ele não titubeia, ele corre um pouquinho e mostra para quem é, antes do jogador do Flamengo pegar a bola. Preste atenção na reação do Gustavo Henrique. Vamos ver agora. Ó o Gustavo Henrique. Ele não reclama. Não, para ele... A reação dele qual é? Que eu mandei pra fora. Ele jogou a bola pra fora, pô. Então, se alguém ali estava em dúvida da arbitragem, a reação do Gustavo Henrique, ele não reivindica a bola pro Corinthians. Olha só a reação do Gustavo Henrique. E é legal, Godoy, que há muitos anos você fala isso. Que você tem que olhar a reação dos atletas. A reação do jogador te ajuda pra caramba. Olha a reação do Gustavo Henrique. Ó lá. Ele só levanta o braço depois. Mas depois que a bola bateu. Para mim, eu vi, pelo ângulo que eu vi ontem também, uma câmera de frente aqui, a bola era do Corinthians. O desespero da defesa do Corinthians com a velocidade do Plata na cobrança foi impressionante. Estava aberta, a defesa toda então, aberta. Pela imagem que a gente vê, e a reação do jogador envolvido, ó os jogadores do Corinthians envolvidos. Agora. Ó os jogadores envolvidos, olha lá. Bola do Flamengo, olha lá. Mas o Gustavo, acho que ele pede a hora que ele percebe. Mas ele percebe. Ele pede a hora que ele percebe que o time está aberto. Ó, a bola é do Corinthians, ó.
A bola é do Corinthians. Como que aqui você acha que a bola não pega Olha no a bola Gustavo batendo Henrique? Olha lá. Quem que tá ali? É o Plata? Quem que é? É o Plata, é o Plata. Plata. A bola Gustavo bate nele, Henrique, pé olha lá. esquerdo dele. O Plata toca de lado. E eu vi uma imagem também de Bateu frente no... lá. ó. Você acha que foi errado? A bola é do Corinthians. Eu achei vi que uma imagem de lá também, lá do A impressão Paulo que eu tenho Bandeira, é que a tinha uma bola é do câmera ali, ó. Flamengo. Eu também Eu vi uma fiquei com imagem de essa- frente aqui, ó. Eu fico com essa convicção pela reação dos jogadores do Corinthians. Ah, eu vi imagem de Mas frente. ele pede lá. ele Olha lá, ele depois, pede, ó. Ele demorou sabe que a pra bola é pedir. dele, ó. É, o Ele bandeirinha- pede quando ele Sabe viu que a que bola- estava tudo aberto. Não, mas ele sabe que a bola é dele porque ele foi embora A achando bola que é a do bola era Corinthians. dele. A bola é do Corinthians. A bola é do Corinthians, mas como o Plata faz esse movimento com o pé, e aí o Bandeirinha imaginou, né? Até pela reação até pela reação do Plata, né? Na verdade, é um lance muito difícil. Sim. Olha lá. Quem vê desse Muito rápido. jeito- Mas acho que aquela câmera, aquele rapaz que tá ali, ó. Eu vi por essa imagem. E aí fica foi muito bem na claro. frente dele. Olha lá, tem um rapaz ali com a câmera. ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Não sei só se ele tá ao vivo. Esse aqui. Não, mas depois Eu tem não um sei se replay ele dele. tá ao vivo. Depois, essa câmera aí dá pra ver depois. A bola era do Corinthians. A bola Tem é- as olha, duas câmeras, ó. Bola do São Corinthians. duas câmeras. Acho que a da transmissão é essa aqui, ó. Essa é a da transmissão. Ó, se fosse a bola do Flamengo, a bola teria saído reta. Ela só não- porque o Gustavo toca reta na bola. Ela só não vai reta porque ela pega no Acho pé que ele do Plata, ficou né? confortável não pedindo antes ou ele ficou impedindo de a costa, cobrança né, do porque- Plata porque ele achava ficou que de era costa, dele. né? Ele Ele ficou achou de que a bola era costa. dele. Ele achou que a bola era dele, tanto que ele reclama depois que ele vê a A hora que ele vê que o Plata bateu, ele pede. Ele Fala, não, pede. a bola era nossa. Ó, Mas ele o não tá bandeirinha vendo. deu pra lá, ó. Ele não tá vendo. A hora que bate, ele vê. Fala, não, a bola é levanta. nossa. Pois é, mas é aquele, eu acho muito difícil. Eu fiquei com uma impressão, Godoy também, vocês quanto. Você imagine na hora ali os Não, caras. no começo eu achei, não vou mentir, no começo eu achei que a bola teria sido do Flamengo. Mas depois, como o Godoy trouxe, os caras não têm essa visão, é a rapidez e a imagem congelada, né? A gente mesmo tá desde ontem assistindo essa imagem 200 vezes, não chega numa conclusão, pô. Na experiência, dá a favor da defesa que você não tem... Convicção, né, Godoy? Não, você não vai despertar e nem provocar discussões. E esse não é lance de VAR, né, Godoy? Não, o VAR não pode Lance de interferir aí. O VAR só se for provocado pelo árbitro, né? Não, o VAR, lateral e linha de fundo, o VAR não, o protocolo do Mesmo do com VAR essa. não. Lateral, O protocolo não permite, mas É. mesmo com o desenrolar então, do lance. se não permite, não pode entrar, porque senão vai ter que entrar depois de todas as situações que aconteceram no jogo. Mas na experiência, na bola, é aquilo que a gente ouvia lá no começo, você quando começou a trabalhar, Fernandinho. De bola dividida é da defesa, né? Bola prensada é da bola defesa. prensada é Bola da prensada é da defesa. defesa. Por quê? Porque não vai surgir Isso situação é quando a gente jogava na rua, né? Prensada é da defesa. Bola prensada é da defesa. 2 em 1. Você evita complicação de gol, cara. A grande verdade é que o Corinthians perdeu a oportunidade de ganhar esse jogo pelo primeiro tempo, podia ter resolvido, enfim. Mas esse lance aí, pra mim, o Bandeira Teve interferência erra, direta no o Bandeira erra e a bola é do Corinthians. Mas isso não tira o mérito do Flamengo, né? O Flamengo Que jogou maço. bem, mas é que fica o erro da arbitragem que acabou decidindo o jogo, né, Fernandinho? Por isso que eu disse que o erro do Yuri sobra pro técnico e pro arbitragem. Sobra por causa desse lance também. Eu estava até comentando com o Godoy, antes do jogo, é parecido, mas não é igual. Que eu estava fazendo um jogo da Arábia e que um gol que saiu do lateral foi anulado pelo VAR. Mas a cobrança de lateral foi irregular. Não a decisão da arbitragem com relação de quem era posse Mas aí de o bola. VAR pode... Aí Então, eu disse pra ele que não, né? Porque... Foi assim, um erro. Eu estava fazendo... Foi reversão, o cara cobrou de forma irregular. Não, né? eu vou te explicar. Eu estava tendo um jogo do Campeonato Árabe, É. e eu estava fazendo, estava 3-2. Foi o gol de empate, 3-3 aos 90 do segundo tempo. Dramático. Dramático, jogo de pegar, disputado 3-3 aos 90 do segundo tempo. O VAR chamou e anulou o gol. Porque o atleta que bateu o lateral, olha só da onde que ele foi buscar. O lateral foi aqui na ponta direita, a bola girou e pelo lado esquerdo saiu o gol. O VAR voltou tudo e anulou. O rapaz que bateu o lateral, a bola quicou antes da linha e depois entrou no campo. Ele bate o lateral, Ela a bola ficou bate fora no de chão. jogo primeiro, tá certo. Ele errou, Ela não entrou em jogo. ela bate no chão e depois Tem entra. que bater de novo, né? E aí sai a jogada. É a cobrança. Aí saiu o gol na sequência, o VAR anulou e voltou o lateral. Só que esse é diferente. É porque foi um gol, posse de bola. o VAR pode interferir. Não, é a mesma coisa. Eu acho que aí, ou lá, Errou ou aqui? lá Errou. adotaram,
Não, lá adotaram... critério. Lá adotaram um comportamento protocolar O rei ligou, permitindo ou não. Permitindo ou não. Eu entendo que para salvar o equívoco que vai estar sendo confirmado, o VAR deveria participar de Também tudo. concordo. Mesmo Principalmente que no o plano árbitro gol. não vá lá, que receba a informação. O lateral está equivocado, o lateral é do outro time. Porque se estão adotando a tecnologia é para evitar erros que pesem. Na decisão do jogo. Eles não querem entregar o controle total do jogo ao VAR. Então, e aí mas- fica esse dilema. Em uma situação eu posso, em outra eu não posso. Agora- Ele está muito confuso essa história. Agora, uma pergunta simples. A tecnologia aí esclareceu de quem é a bola? Não. Do ângulo que eu vi, sim. Do ângulo que eu vi, sim. Bom, eu não vi esse ângulo que O você ângulo que está eu vi, falando. sim. Ó, fica muito claro que a bola é do Corinthians. A bola é do Corinthians. Eu acho que na E o imagem VAR que nós temos não é clara. E o VAR tinha essa imagem que eu vi durante a transmissão. No VAR mostrou. Não, eu vi durante a transmissão. Não mostrou no VAR porque o VAR nem entrou, né? Mas vários ângulos que eu vi, um deles dá para ver claramente que a bola era do Corinthians. Bom, enfim, vamos ver os gols narrados pelo Marcelo Duó dessa vitória do Flamengo para cima do Corinthians, 2-1 lá na Arena do Corinthians. Resultado ruim para o time da casa. Esquerda, campo defensivo pro Yuri, no mano com o Léo Ortiz, meteu na frente o Yuri Alberto, ganhou o Yuri Alberto, do outro lado tem Bidon, ele vai pra área, bateu, Caçapa! Artilheiro não perde gol! Yuri Alberto! Não há melhor pedido de desculpas do que uma bola na rede. Grande área contra o Maicon. Maicon vai protegendo pelo meio do gramado. A bola entregada para Carrascal, para Rascaeta. Caçapa! Primeiro chute a gol do Flamengo. Ela balança a rede do Corinthians. Lateral Mengão pintou o gol da virada. De frente, Luiz Araújo dá na área, dominou de primeira, bateu Caçapa! A nação, o Flamengo vira a mesa em Itaquera. Falar agora do Palmeiras. Engraçado que o Cruzeiro e o Palmeiras deram mole, deixaram o Cruzeiro dar uma esticada e o Palmeiras perdeu pro Bahia 1-0. Foi legal o jogo? Foi justo? Não, não foi legal não. O Palmeiras não jogou bem, Fernandinho. O Palmeiras vinha numa sequência muito boa. Aliás, o brasileiro não tinha perdido desde o Mundial, né? Sim. Vinha numa sequência muito boa de reação, mas lá não jogou bem. Teve duas lesões também que atrapalharam um pouco logo no começo do jogo, né? Piquerez acabou saindo, Evangelista também. O Abel perdeu logo duas substituições e duas paradas, né? Ficou só com uma para o segundo tempo. E o Palmeiras não foi aquele Palmeiras que a gente estava vendo nas últimas rodadas, não. Não conseguiu impor seu ritmo, não conseguiu sufocar o time do Rogério Ceni, que, mais uma vez, né, no finalzinho, no contra-ataque com o Ademir, o lançamento do goleiro, né, do Ronaldo, define o jogo com 1-0, um gol bonito até, em cima do Jefté, que entrou no lugar do Piquerez. Souza, Palmeiras aí deu esse mole, você atribui a quê? Cansaço, jogar mal, o que é? Cansaço, e pegou uma equipe também que sabe jogar futebol, né? O Bahia não vencia fazia um tempo. 4 já jogos estavam sem o Campeonato Brasileiro, vinha de derrotas, mas é um time que joga, né? Um time que sabe jogar,
tem grandes jogadores, né? E todo mundo quer jogar contra o Palmeiras. Eu acho que essa oscilação do Palmeiras, você perder um jogo depois da volta do Super Mundial, é super normal, né? É que é o Palmeiras, a gente sempre faz um alarde muito Quer grande. mais, né? Sempre quer mais, né? Cria expectativa demais. Né? Você acaba criando expectativa, né, do torcedor. E é normal você não vai conseguir jogar todos os jogos bem, entendeu? Perdeu em um momento que não poderia perder, mas jogou contra uma grande equipe, né? Você tem que valorizar também o jogo que o time do Rogério fez ontem, o Bahia fez um grande jogo, apesar das dificuldades. Acho que pro palmeirense fica isso, né? Porque o Flamengo ganhou, né? E o Cruzeiro acabou tropeçando também. Mas surpreender também, perdeu. Não, o Vasco está numa sequência boa, 5 jogos sem perder. Exatamente, mas acho que enfrentou uma grande equipe, um treinador que sabe jogar contra o Abel, né? Que coloca o seu time para jogar. Então acho que venceu quem estava melhor no domingo. Ô Godoy, o Palmeiras está instável ainda ou passou essa fase? Como disse eu não o Souza, diria, um resultado normal de jogo? Eu não diria instável, mas o Palmeiras ainda, mesmo conseguindo resultados positivos, ele tem um desempenho que ainda deixa no torcedor uma certa insegurança e principalmente nos momentos de serem analisados e criticados. Aí você percebe que é uma falha individual. Tem 3 jogadores, no primeiro momento tem 3 jogadores cercando essa reposição de bola, 3 jogadores para marcar um jogador apenas, e aí é o tal de correr para trás, vai correndo para trás, vai para dentro da área, já vem dar o bote aqui fora da área, faz a falta aqui, mata a jogada aqui se for necessário, mas a opção sempre é essa de ficar cercando, parece arame liso, cerca e não machuca, né? Aí não pode nem fazer a falta que seria pênalti, e aí tem o posicionamento que o Veloso adora, que é o goleiro religioso. Joelho, né? Goleiro religioso. Foi na cara dele, Veloso. Goleiro religioso que está sempre de joelho fazendo oração. Mas o Rogério Ceni ganhou do Abel no sintético e no natural. Ganhou as duas. O único time do brasileiro até agora que venceu o Palmeiras nas duas. Mas ali o Palmeiras tá tem uma vantagem que tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos e no meio de semana agora tem Flamengo e Cruzeiro, né? Sim. Então é uma oportunidade para o Flamengo, para o Palmeiras que joga contra o Vasco, de recuperar talvez esses pontos aí que perdeu no final de semana. Agora, o que o Godoy falou, eu não gosto de estar sem ângulo, Fernandinho, e não precisa se ficar de goleiro, né? Tem que ficar em posição de defesa para poder reagir. E isso não aconteceu, por isso que eu não gosto. Com a base bem base feita com o pé, na tem que frente. ficar com o pé para você poder reagir, sair para qualquer lado, ou para cima, ou para os lados. Quando você fica de joelho, você limita a sua movimentação, você não consegue reagir. Então eu não gosto. Você vê, ele fez defesas importantes. Defesas importantes. Está se cobrando muito do Everton, Veloso. Você acha que não está num bom momento? São circunstâncias de jogo? Eu acho que ele está oscilando mais. Ele está pagando o pato, por exemplo, como disse o Godoy. 3 contra 1, cara. E o cara ainda ganhou o Ademir e soltou o canudo na cara do Everton. Tem essa situação que você avaliou, técnica de trabalho de goleiro. Mas também, cara, está explodindo tudo na cara dele. Porque o Everton está oscilando mais do que normalmente ele faz durante as competições, nas temporadas. Então, tem cobrança do torcedor, né? E principalmente quando ele toma alguns gols, assim, como foi esse, sem ângulo, com ele ficando abaixado já sem ter um tipo de reação. E pesa também ainda, né? Infelizmente, é a vida de goleiro, pesa o erro do Mundial ainda, né? O torcedor não esquece, né, Fernandinho? É o tipo de situação que o torcedor, como o Yuri Alberto, não esquece, não perdoa, Souza. Não perdoa. Fica guardado. Ele até fala que esqueceu. Deixa no bolso. Se o Abel não esquece, quem acha que o treinador vai esquecer? Se o Abel lembrou na última coletiva dizendo que lembra muito bem. Xingaram ele. Você imagina o torcedor com os erros. E o Everton, apesar de ser um grande goleiro, nos últimos anos aí ele vem caindo de rendimento. E hoje ele tem uma sombra, né? E o torcedor já quer ver o Carlos Miguel, né? Tem um respeito muito grande pelo Everton, mas acha que o Everton vem falhando em alguns jogos, né? E jogos pontuais. A crítica ao Palmeiras é justamente nesses jogos. A gente tem falado, né? Que é em jogos importantes, né, Veloso? Contra as equipes da parte de cima, que o Palmeiras tem oscilado bastante. Né? Agora o Palmeiras vai ter que vencer Flamengo, né? Que daqui a algumas rodadas vai ser o Flamengo. Dia 19 de outubro. Domingo é Palmeiras de São Paulo. São Paulo. Se não me engano, né? O Paulo joga 3 vezes essa semana. Pode jogar hoje, quinta e domingo. Cara, que loucura. Haja coração, torcedor. Que loucura.
Ô, Godoy, inadmissível 3 contra 1. Primeiro ficar 3 contra 1 e não conseguir neutralizar o adversário. Pode ser também, aí já vem aquela sempre... Bom, o brasileiro sempre prefere arrumar uma desculpa do que assumir a incompetência, né? Então, é mais mérito do atacante ou aí vacilo da defesa? Desgaste físico, no meio de semana, então tá desgastado, né? Mas, e outra, o jogador, o Ademir, ele é canhoto, né? E ele acaba batendo com o pé direito. Talvez o GTFE aí, o GTF, GFT aí... O Jefté tenha esperado a finalização agora. Ele abrir para chutar de perna esquerda e iria bater com o pé esquerdo, que acaba tomando um drible. Não iria fazer nunca, sabe por que, Godoy? Tinha um cara para dentro ali. Tinha dois para dentro. Sim, mas ele foi para o lado certo. Mas o que o jogador, o defensor, está passando ali pela cabeça, eu concordo com o Godoy. Ele armou o bote para dar o bote na perna esquerda do Ademir. Existe uma mania muito feia hoje do jogador brasileiro. Ele prefere tomar o drible dentro da área, que é onde você não pode... Do que resolver fora da área. Tem que resolver aqui, Fernandinho, ó. Quer ver? Ó, o Ademir vai chegar na bola, ele chega junto. Matado ali. Chega junto. É aí. Aí ele vai indo para trás, ó. E ele vai para dentro da área. Você vê o Gustavo Gomes olhando para ver se chegava alguém, ele não se aproximou. Ficou na um olho só, né? Tinha que ter matado ali. Olhando com o olho fora. Resolve, dá pancada ali, mata o jogo, acabou. Pirata? Cara, e a gente tá vendo o gramado da Fonte Nova, um estádio de Copa do Mundo. Bom, falar de gramado no Brasil é horrível. O Abel reclamar do gramado da Fonte Nova tem razão, mas é a mesma coisa com aquele gramado sintético do Parque Antártica, do Allianz Arena hoje. Allianz Parque. Não tem nada, Allianz Parque, não tem nada a ver. O Brasil, cara, todos os estádios tinham que ter gramado natural e bom. Ponto final. Vamos ouvir o diálogo, trocaram farpas ali, o Abel e também o Rogério Ceni. Um atacando, outro defendendo, mas é o Roto falando rasgado, 2 gramados horríveis, irmão. Mas o Bahia ganhou nos 2, porra. Tá bom. O Bahia ganhou nos 2, então tem que dar... Sabe, é muita desculpa ao invés de valorizar... Vendo solução. Valoriza o adversário ou assume a sua incompetência, pô. Sempre uma desculpa. Ou é cansado, ou é a bola, ou é o gramado. E a sua? Não, ou é a arbitragem. Ou a arbitragem. Mas essa situação... E a sua incompetência vamos falar tática, real. Essas situações são... Os gramados são horríveis. Se joga muito aqui com o Souza. Falou, São Paulo vai jogar 3 vezes essa semana. Segunda, quinta e domingo. E a arbitragem, ela precisa ser melhor amparada. Não, tudo precisa melhorar. Então, tudo precisa melhorar. Mas os caras estão mentindo? Inclusive... Não. Tudo precisa melhorar. Inclusive... Você, incompetente, assumir a sua responsabilidade de incompetência, seja ela. De quem está falando? Treinador, momentaneamente ou duradouramente, pô. Mas a verdade é a real. Os caras têm razão. Os campos são ruins. Os campos são bons, Fernandinho. O campo ruim tinha era antigamente. pra gente jogar. Peraí, não é porque vocês sofreram com essas coisas que tem Antes, tá maluco, agora, Fernandinho. isso aí tá uma beleza. É uma beleza. Você viu a bola ali na hora que o Ademir vai carregando a bola nem pinga, a bola tá no chão, correndo bem direitinho. Antigamente é que a bola vinha pingando, você tinha que jogar com porrete para poder dominar a bola, pô, fica aqui. Vamos lá, Abel e Rogério Ceni, o tiroteio dos treinadores. Sempre acontece. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações, não estás preparado para jogar num campo com um gramado, estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês se forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. Eu não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque fez um golo numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de jogar assim. Mas parabéns ao nosso adversário, nossa acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? Estava feia a cor do gramado, realmente. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco
Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar, mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Bom, os dois reconheceram que o gramado é ruim, o Abel reconheceu a vitória do Rogério Ceni, foi melhor. Sabe o que aconteceu, cara? O Rogério não ouviu o Abel falar. Alguém, eu tenho certeza, na coletiva, falou, o Abel disse que não sei o quê, que o gramado... E aí virou esse tiroteio. Você pode ter certeza. Eu cansei de ver isso na minha vida, cara. Pode ter certeza que foi isso que aconteceu. Mas é uma vergonha o futebol brasileiro ter gramado sintético e ter gramado ruim. Pô, eu me lembro desses gramados que o Abel falou que estão pintados. No intervalo, antes do jogo, os caras pegavam areia, botavam corante verde na areia e saía jogando. Vocês jogaram com campo, vocês saíam jogando areia. Na minha época. Num futebol profissional, isso não cabe. Custa 2,5 milhões, gastando muito por ano, para trocar a grama e pôr uma nova. E manter essa grama. Isso é o que custa no estádio do Morumbi, aqui do lado. E eu não entendo como os caras não resolvem isso. Sol, Fernandinho. As arenas hoje não têm incidência de sol. E aí não tem como a grama. E principalmente então, assim, destruir as arenas não vão. Não vão. Derrubar não vão. Parar de fazer show não vão. Então como é? Então no futebol brasileiro... Então esquece. A evolução é o sintético. Esquece. O futebol brasileiro vai ser... vai ser sintético. Não, mas não pode. A quinta liga do mundo... Quinta liga do mundo hoje, porque a hora que se organizar vai ser a terceira, a segunda... aceitar a derrota de gramado sintético, irmão. No Sul tem esse problema e eles fazem algo, né? Eles têm a grama, eles sempre trocam, no meio do ano eles trocam, tiram a grama de inverno e botam a grama do verão, entendeu? Então dá para resolver, dá para resolver. Agora, o problema todo que eu acho é que assim, o Abel já está aqui no futebol brasileiro há quantos anos? 5 anos, cara. Mas tem que continuar batendo, até mudar, tá Sim, certo mas assim, ele. Se todos os treinadores e todos os jogadores falassem, isso aqui é uma porcaria, isso não dá... Mobilização, cara, mas os caras dão uma reclamada aqui, uma reclamada, ninguém para, eu não vou jogar nessa porcaria, não vou jogar, não quero. Mas fica esse foi nesse pior... papinho de aranha. Peraí. Esse foi o pior campo que o Abel jogou? É que assim, você não pode esconder. Faz tempo que eu, infelizmente, desde que eu deixei de ser repórter, faz muito tempo que eu não vou em estádio. Quando eu ia em estádio, vocês... mas não é melhor, não é melhor ele falar, não vou renovar meu contrato porque eu não vou trabalhar no Brasil, porque no Brasil não tem campo bom. Vai trabalhar em outro país que tem campo bom, pô. Mas a discussão não é essa. Não, isso é discussão, mas sim. A discussão tem que ser a melhor. A gente o campo tá bom, mas não vai melhorar. O campo é esse, vai jogar aqui, Godoy, é desse jeito. Olha que derrota. Eu não vou trabalhar aqui, pronto, acabou, Godoy, pô. Olha que derrota. Não, eu vou trabalhar aqui para ficar reclamando, enchendo o saco e não vai melhorar o campo. Mas, Godoy, só tem isso, pô. Mas, Godoy, os dirigentes aceitam jogar assim, todo mundo aceita trabalhar assim. Então é o seguinte, eu não vou trabalhar no Brasil, vou trabalhar em outro país, pô. O Abel chegou a falar que existia 3 campos. Tá errado, mas é isso que tá aí, pô. Mas tem que lutar pra mudar, cara. Mas tá bom, vamos lutar. Se a gente partir disso e aceitar, é assim e acabou, aí nós estamos mortos. Mas vamos lutar. Lutar pra quem? Quem tem que cuidar disso é o dirigente. O dirigente não cuida, aceita. É a CBF que tinha que obrigar. Então acabou. E quem que vota? A federação tinha que obrigar. E quem que vota no presidente da CBF, pô? Então, aí fica aqui o treinador. Porque isso aqui não... Pô, cara, o negócio é o seguinte, eu não vou trabalhar no Brasil porque o Brasil não tem campo bom. Vai trabalhar no raio do país que tem campo bom, pô. Então para de reclamar e encher o saco. Tem que treinar assim e jogar assim porque é assim que você vai ganhar a tua vida. Olha que assustador. O Salvitão que a Band transmite aqui... É no meio do deserto, os campos. Você olha, os caras furam, sai petróleo. Mas olha, cara, já que você tá gostando tanto do desabafo do Abel, vamos para mais um desabafo do Abel, Godoy. Esse é para você, Godoy. Mesma encheção de saco dos 5 anos, porra. Esse é para você, Godoy. Quanto que eu apanhei ao longo destes anos que eu estou aqui por querer melhorar e as pessoas entenderem a minha crítica como algo que não é por estar e porque não gostaram onde estou, não. É porque sei que há margem para melhorar, mas quando as pessoas não querem, eu não vou deixar de bater em ponta de faca, porque isso não me compete a mim.
Criam-se narrativas em volta de um treinador porque realmente quer as coisas muito bem feitas. Tu estavas, quando fomos jogar ao Monumental, fizeste uma pergunta do gramado, eu não tenho o que te dizer. Eu não vou mudar, vocês não vão mudar, eu sei onde estou, as regras são estas, vamos continuar a jogar 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, o que for. E às vezes entregar também, porque é assim que funciona, um pouquinho à sorte das lesões, dos jogos, do tempo de recuperação que temos de um jogo para o outro, porque é preciso. E a pergunta que tu fazes é muito pertinente, mas essa é uma pergunta que vocês, jornalistas, já me fizeram 544, estás-te a rir, e é verdade, 534 perguntas sobre o calendário, o número de jogos, o gramado, o tempo de recuperação, o sono. Eu não consigo, não sei dizer mais nada, a não ser que há muito espaço para melhorar, mas essas decisões não me cabem a mim, como te disse. Ao longo destes 5 anos lutei contra algo que são pontas de faca e depois tem sempre ricochete. Muitos de vocês me alertaram, os jornalistas que são competentes, estão aqui há mais tempo, muitos me alertaram, não faças isso, é bater em ponta de faca e vocês tinham razão. Tcharam! Se nós temos razão, para de reclamar, pô. Caramba, para de reclamar, trabalha, pô. Godoy, as condições são essas. As condições são essas. Godoy. Não, ele tá errado. Ele é funcionário. Fala pra Leila, você vai lá e não vota no presidente da CBF enquanto ele não melhorar o campo. Vai lá na Federação Paulista e fala, Reinaldo, você não vota no presidente da CBF se não melhorar os campos. Ô, presidente, todos os times de São Paulo têm que ter campos decentes. Agora você é funcionário. A condição de trabalho que lhe é dada é essa. E você toda hora justifica a incompetência, o resultado negativo em cima disso que já está aí. Eu já vi ele falar que quando ganhou, reclamar de campo, de calendário também, Godoy. Então, acabou. Assim. Ganha e perde nesse campo aí. Trata de aprender a jogar nesse campo aí. Pronto, e para. Pô, Godoy, mas a gente é aceitar o inadequado. É não derrota. Aceitar inadequado, é derrota. pô. Quando ele... ele tá para renovar CBF, o contrato. CBF que tem tá para renovar o contrato, não tá? Tá. Coloca lá, eu só vou renovar o contrato se o meu time jogar em campo bom. Não, então ele tá falando, eu tô saindo. Então sai, tô pô! saindo. Tem 20 Mas, técnicos, Godoy, 40 ao invés da técnicos, 60 técnicos jogando Godoy, em campo ruim, só ele quer jogar em campo bom. Mas, Godoy, você acha que não seria mais produtivo, Seria. melhor pro futebol brasileiro, Seria. a gente apoiar esse tipo de cobrança do que ficar dando sarrafo no cara? Seria, mas quem é que tem que fazer isso? Ele, os outros, os jogadores, não. nós, Quem tem que oferecer as condições? Mas esses caras, se quem manda não faz, algum lado tem que se posicionar. Os clubes, Ele falou que ele se desgastou Os já. jogadores já falaram, lembra o Lucas, Neymar, vários jogadores sintético, falaram. falaram de Só de sintético, mas falaram também de sintético e gramado bom. Fala pra Todos, mas eles não têm apoio. Quando eles falam, a gente tá fazendo isso aqui, ó, mas batendo. quem tem que reivindicar é a patroa dele, pô. A patroa dele tá satisfeita. Eu não. Quem eu acho vota que é. ele tem todo o direito e acho que ele está fazendo, ele quem reclama, um bem pro futebol Ele brasileiro. fica justificando o resultado negativo. Não tá, Godoy, não tá. A incompetência dele, ele fica reconheceu a justificando. vitória do Rogério, não tá. Então, Não dá. Bahia... Ele não pode fragmentar a fala do cara. Não, ele está justificando, sempre ele arruma uma desculpa ao invés de assumir a incompetência dele. Ele nunca é incompetente. É o gramado, é a bola, é o juiz, é o adversário. E ele não é incompetente? Claro que é. Esse é o momento de brilho, esse é o momento de Zé Ruela, não há dúvida. Você não acha que ele tem que apoiar tá esse tipo sendo Zé de Ruela. iniciativa? Qual que é a tua visão? Ô, Fernandinho, eu acho que tem que apoiar, mas não adianta só o Abel reclamar. É aquilo que ele falou, quem muda isso é a CBF. E o jogador e o Mas se os treinador... jogadores um dia falarem todos, Mas parando, já falaram, O Rogério já reclamou do campo do time dele. Faz. O Rogério já reclamou da Fonte Nova também. O campo é ruim mesmo. É que só nós temos reclamações pontuais. A gente não vê um movimento e fala assim, parou, acabou, não vamos jogar enquanto não melhorar. Então, Esse é o problema então dos não é goleiros meu. e dos técnicos. Então não é meu o problema. O problema são dos jogadores. Pra eles tá tudo bem, pô. Não tá tudo bem, a gente sabe que não. Então eles que têm que Eles tomar falam, atitude. então. O problema do jogador é essa omissão. Pô, se eu chegar aqui e essa cadeira não tiver agradável para eu sentar, eu tenho que fazer o quê? A gente troca pra você. Não, eu Godoy. tenho que reclamar ou pedir, já para
arruma uma cadeira lá melhor, uma almofada para eu colocar aqui. Acabou, eu vou trabalhar, vou me adaptar e solicitar a quem tem que responder por isso. Aí não vou ficar aqui e falar, pô, eu não tô legal hoje porque eu tô sentando num negócio aqui que não tá me agradando. Ah, pô, vai se ferrar. São situações feitas. Para encerrar, Veloso, vamos ver o gol. Na sequência do Veloso, já cola o gol da vitória do Bahia. Você acha que isso está certo? Não está? Eu acho que já teve um movimento grande, melhorou muito os gramados. A gente já falou aqui que a gente jogava em gramados horrorosos, terríveis, que não tinha condição nenhuma mesmo. Já melhorou muito, mas a cobrança tem Você que imagina continuar. que você jogava, então, se essas porcarias que a gente vê. Não, Me imagina na muito época pior, de vocês. Eu sei muito isso, porque eu estava pior. ali, o Godoy estava ali, a gente estava lá. Muito pior. Lembra a Vila Belmiro como era? Vários estádios muito ruins. O próprio Parque Antártica era horroroso. E porque a gente treinava ali, não tinha onde treinar. Então melhorou bastante, mas tem que continuar a cobrança em cima da CBF para que a gente tenha estádios melhores, sim. Então, eu acho que o Godoy tem a visão dele, mas eu entendo o que o Godoy está falando, mas acho que o Abel e quem reclamar merece apoio para a gente tentar mudar. Cabe a nós esse papel, eu acho. Vamos colar o gol? Cola. Entortou, vai fazer um golaço! Golaço! Ademir, um golaço na Fonte Nova em Salvador, um golaço de Ademir para o Bahia. E é o seguinte, nós vamos agora de São Paulo, que joga hoje, Souza, como você falou, 3 jogos na semana. Tudo bem, irmão. Ah, foi esse susto todo, Souza? Olha o time do São Paulo é para pegar o tava Ceará. Tudo bem. Ele voltou 3 zagueiros, continua Cedric. com 3 zagueiros. É isso aí, eu tenho que mexer em alguma coisa, Souzinha? O Lucas não tem condições de jogo ainda, né? Foi pro que podia, né? Já o Oscar, existe uma confusão muito grande, né? Porque o São Paulo liberou, né? E eles levaram o Lucas, né? No sacrifício não decidiram não levar o Oscar. Mas é o que tem. O torcedor, essa hora, o torcedor está chateado pelo que aconteceu na Libertadores. Mas se o torcedor abrir mão do São Paulo agora, a situação é muito pior. São Paulo está numa situação difícil, que não pode contratar ninguém, não tem dinheiro para contratar ninguém. As contratações de São Paulo são contratações que ninguém quer e acaba sobrando. É o que ou temos jogadores. pro momento. É o que tem por momento. Um clube que está passando por uma dificuldade muito grande. É triste, né? Para quem esteve no São Paulo durante 6 anos e viu o potencial que tinha. Mas é uma realidade. O torcedor tem que ir incentivar, porque é os jogadores que tem, não vai mudar nada agora. A gente tem que torcer aí para que venha um investidor, igual veio o Paulo Nobre, não é isso? O Paulo Nobre que veio? Nobre começou. Paulo Nobre, né? No horizonte político do São Paulo, isso não existe, nesse Oi? momento. No horizonte político do São Paulo, não existe É, mas vai espaço e talvez nem um cara com disposição para fazer o que o Paulo Nobre fez. Então, tempos difíceis pela frente. Torcedor tem que torcer para isso, né, Fernandinho? Para Mas que não- surja alguém. Mas tem que falar a real, não vai, não tem, por isso não tem que eu tô- espaço. Por isso que, assim, o meu discurso sempre é o mesmo. O torcedor tem que se acostumar com isso aí. É com o time, com esse time aí. É esse time aí que representa o São Paulo hoje. É esse time que o torcedor tem que apoiar. É esse time que o torcedor entendeu que precisa ir no estádio. E não adianta vender ilusão para o torcedor, não. Quem vende ilusão não está aqui. Quem vende ilusão para o torcedor é direção. Aqui é real. O time que tem esse aí, com os principais jogadores, o time melhora um pouco. Agora, sem os principais jogadores, a gente vai torcer para que o Crespo faça um grande trabalho, leve... Campeão brasileiro não vai ser. Não, isso aí não adianta vender. A gente está muito abaixo, né, Fernandinho? A torcida do São Paulo hoje é torcer para que o São Paulo se classifique para a Libertadores. O brasileiro não existe. Isso é vender sonho, né? É triste, hein, Godoy? Fernando, é triste, mais triste ainda é o comportamento do torcedor em relação a quem direcionar a cobrança e a crítica. Porque no jogo da eliminação da Libertadores, você, no teu estádio, começar a vaiar o seu time, começar a gritar olé ironicamente para o seu time, o teu time está precisando naquele momento da sua força, do teu incentivo. E se tivessem essa parte de torcida que comanda essas atitudes, direcionasse
para os conselheiros, a cobrança nos conselheiros teria uma administração melhor. E aí, você, torcedor, teria em campo jogadores melhores. Mas você não, você prefere humilhar o teu jogador do que cobrar do teu dirigente. E hoje, e a partir de agora só o Campeonato Brasileiro, esses jogadores precisam do teu incentivo, da tua força, para poder tentar uma vaga a Libertadores ou pré-Libertadores. Deu vai 8 ser muito milhões difícil. de renda no jogo da Libertadores, Então, mais de 50 mil pessoas, o torcedor tá lá, velho. Então, mas não adianta humilhar o jogador. Cobra dos diretores ou cobra dos conselheiros para que elejam um diretor, uma diretoria, um presidente que dê o resultado que você, torcedor, merece. Bom, minha gente, como nós falamos no início do programa, muito triste hoje é segunda-feira, começa para todos nós, para todos que gostam de esporte. O Paulo Soares, o amigão da galera, acabou falecendo. Ele que durante muitos anos trabalhava na ESPN, um nome muito conhecido no rádio, trabalhou aqui na Rádio Bandeirantes, eu trabalhei com o Paulo Soares também na Rádio Gazeta, enfim, hoje ele acabou nos deixando e a gente vai prestar uma homenagem aqui, como todo mundo esportivo está fazendo hoje para o Paulo Soares, que ele era um cara, a unanimidade, um cara bacana, correto, sério e, acima de tudo, um excelente profissional, um grande narrador. Goleiro Rogério Ceni vem para a cobrança. Barreira formada dentro da área. Goleiro Campagnolo no meio do gol, à direita do seu rádio. Rogério Ceni partiu, bateu bem. Olha o gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do São Paulo! Artilheiro Rogério Ceni, de falta, Rogério Ceni amplia para o São Paulo aqui no Morumbi. De goleiro para goleiro, mas no fundo do gol do São Lourenço. A torcida grita o nome do Rogério aqui no Morumbi. Rogério, Rogério, Rogério. São Paulo 2, São Lourenço da Argentina 0. E o Paulo Soares, que era São Paulino, a gente presta essa homenagem para ele. Hoje o São Paulo joga, acredito que o Júlio Casares, uma pessoa muito sensível também, o presidente do São Paulo, está aí o Paulo Soares, vai prestar uma homenagem porque, acima de tudo, era um cara que amava o esporte, ele que fez uma dupla incrível com o Antero Greco, tantos anos aí fechando a madrugada esportiva. E a gente deixa aí nosso abraço, nossa solidariedade para toda a família do Paulo Soares e a gente torce para que ele esteja num lugar bom, que esteja tranquilidade, que a sua família também consiga viver esse momento de dor com serenidade, paz e tranquilidade. Um grande abraço, meu querido Paulo Soares, o amigão da galera. Fica aqui a homenagem da Bandeirantes, dos donos da bola.